Pasto Extraordinário. Oferecimento Corteva AgriScience. Olá! Está no ar o Pasto Extraordinário, um programa cheio de conteúdo de qualidade promovido pela Corteva AgriScience. Hoje nós vamos conversar sobre o mercado de pecuária e trocar informações para aumentar a produtividade aí da sua fazenda. A gente vai falar com alguns especialistas sobre temas como o mercado de reposição, que é a matéria-prima para quem trabalha com recria ou engorda. Nós também vamos ver como manejar bem o pasto reflete diretamente no seu bolso, além de conferir os benefícios da produção de carne a pasto, que é boa aí para a sustentabilidade, traz menos custos e é favorecida pelo nosso clima. Então, vem com a gente! Uma das etapas-chave para quem atua nas fases de recria ou engorda é a reposição de animais. E para falar sobre isso, a gente convidou um especialista no tema. Mas antes de eu chamá-la, eu quero convidar vocês para acessar o QR Code que está aparecendo aqui na tela. Com ele, vocês se conectam às redes sociais e ao site do Pasto Extraordinário, que é o hub de conteúdo da Corteva para quem quer se manter sempre muito bem informado sobre as notícias do setor. Agora vamos continuar aqui o nosso papo sobre o mercado de reposição, porque já está aqui com a gente a nossa convidada de hoje, que é a Tainá Andrade, que é analista de mercado da Scott Consultoria. Tudo bem, Tainá? Muito obrigada por nos atender. Olá a todos, eu que agradeço. Tá ótimo. Tainá, para a gente começar, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre o preço de comercialização médio aí dos animais nesse mercado de reposição. Então, aqui na Scott Consultoria nós monitoramos 8 categorias. Do lado dos machos, nós começamos ali pelo bezerro de desmama, em torno de 6 arrobas, o bezerro de ano que atinge até 7 arrobas e meia, o garrote com 9 arrobas e meia e o boi magro aí com 12 arrobas para cima. E do lado das fêmeas, a mesma história, a bezerra de desmama aí um pouco mais levinha, em torno de 5 arrobas, a bezerra de ano, em torno de 6 arrobas, a novilha, né, em sequência, mais ou menos 8,5 arrobas, e depois, posteriormente, a vaca magra, que em torno de 10 arrobas e meia. Geralmente, o que a gente ocorre aí mais recentemente, né, nessa época aqui de entre-safra, agora que a gente está começando aí as chuvas, as categorias zeradas são as mais utilizadas, né, para giro rápido, geralmente para os sistemas intensivos. Perfeito. Agora, Tainá, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre como que esse mercado de reposição ele pode ser uma alternativa para o produtor nesse momento em que os pastos estão mais secos, nessa época em que a forrageira não está tão boa, né, para as pastagens. Como que esse mercado pode ser uma solução? Certo. A maior parte da nossa produção pecuária brasileira, todo mundo sabemos que ela é terminada em sistema extensivo, né? Então, a maior parte das nossas boiadas aí é criada a pasto. E nesse sistema, os animais geralmente perdem peso na seca e ganham peso nas águas, né? O famoso boi sanfona. Mas além desse sistema extensivo, nós temos mais outros 3 sistemas, né? O sistema extensivo, lógico, que é o sem suplementação, temos o extensivo com suplementação e posteriormente nós temos o semi-confinamento e o confinamento. Para vocês terem ideia, mais ou menos, um boi magro, ele pode ganhar até 600 gramas no período das águas por dia. Com suplementação, ele pode ganhar até 200 gramas por animal a mais. Em contrapartida, né, ali para o semi-confinamento, o ganho de peso diário ali no semi-confinamento é em torno de 900 gramas por dia. E já no sistema intensivo, que são os confinamentos, os animais podem ganhar até de 1 até 1,8 quilos por animal ao dia. Certo. Quando a gente fala sobre os ciclos de engorda para confinamento, quantos ciclos a gente consegue ter numa entre-safra? Certo. Os sistemas intensivos, né, os confinamentos, normalmente ocorrem em torno de 2 giros por ano. Tem confinamentos que eles rodam o ano inteiro, mas assim, a boa parte geralmente começa no período seco mesmo do ano. Nós encerramos ali o período chuvoso normalmente em fevereiro, temos ali um restinho ali de águas, né, em março, né, como a própria música diz, as águas de março, né. Então a gente tem um golinho ainda às vezes em março, mas o período seco se inicia ali em abril. Então, geralmente, os confinamentos que tem o primeiro ciclo, o primeiro giro, eles se iniciam em abril, e solta ali para meados ali de julho, e começa o segundo giro, geralmente em junho, e esses animais vão ser soltados agora em outubro, que é o mês presente agora, e a gente já tem acompanhado ali uma maior oferta de animais de confinamento. Certo. E Tainá, qual que é o melhor momento para o produtor comprar bois magros? Você tem uma dica nesse sentido? Mas, geralmente,
o melhor período é a partir de maio, né? Que já é o período mais seco. Esse boi magro geralmente é o garrote ali que não ganhou peso ali durante as águas e que o vendedor ele tem que, né, se desfazer porque ele não consegue colocar no confinamento e o animal vai perder mais peso ali na seca. Então esse momento ali, o momento ali que a gente fala de desova, né, de final de safra, esse é o momento ideal, que os vendedores geralmente estão mais propensos à negociação, ou seja, os preços podem dar uma recuada, eles podem atingir ali um preço melhor, e os compradores ali aproveitar esse bom momento dessa desova aí e essa entrada do período seco. Então, esse mais ou menos esse período ali que ocorre, né, esse leve recuo ali no mercado de reposição, que é o momento que a gente geralmente indica ali para fazer um bom negócio. Tá certo. Muito obrigada pelas informações, Tainá. Bom trabalho para vocês aí na Scott. Obrigada a todos e até a próxima. Até, Tainá. Tchau, tchau. Nós sabemos que o principal alimento do gado é o capim. Então, fica cada vez mais evidente a necessidade de cuidar do pasto como lavoura. Por isso, vamos conferir algumas dicas de como fazer um bom trabalho nesse sentido. Pode rodar. Tratar o pasto como lavoura é essencial para a produção da forragem. Corrigir os solos, tanto no seu pH como na adubação de correção e adubação de manutenção, é essencial para altas produtividades. Além da produtividade, é essencial nós termos a colheita do capim de forma eficiente. Os nossos bois são as colheitadeiras que colhem nosso capim. Devemos direcionar para fazer da melhor forma possível essa colheita. Para nós tratarmos a pastagem como cultura, nós devemos realizar um planejamento antes da implementação desta pastagem. Nós devemos realizar análise de solo de forma criteriosa, fazendo análise em talhões homogêneos, respeitando culturas anteriores e fazendo coleta de 0 a 20 centímetros, pelo menos 20 coletas a cada 20 hectares, para que nós tenhamos uma boa representatividade daquele talhão. Esta análise de solo nos dá grandes informações para que nós possamos calcular a necessidade de calagem e também a nossa adubação de correção. Com os dados dessa análise, nós podemos planejar a compra dos insumos, tanto o calcário como o adubo e também as sementes. Lembrando que é essencial comprar sementes de qualidade, de empresas certificadas, livres de contaminação de outras plantas daninhas ou até mesmo de outros cultivares. Devemos realizar a semeadura na melhor época possível, novembro a dezembro, para que possamos ter um bom estabelecimento da forragem, um bom primeiro manejo, primeiro pastejo de formação e depois um manejo correto dessas áreas. Nós devemos escolher a planta forrageira de acordo com a minha situação local. Se eu tenho um solo arenoso de mais baixa fertilidade, eu devo escolher uma espécie menos exigente em fertilidade. Se eu tenho um solo mais argiloso e de maior fertilidade, posso escolher uma espécie que seja mais exigente em fertilidade com maior produtividade. Alguns exemplos que podemos citar aqui, em solos rasos, por exemplo, nós temos o andropógon, que se encaixa muito bem. Em solos úmidos, a braquiária umidícola suporta bem. Em solos bem drenados de alta fertilidade, tanto as braquiárias brisanta como os pânicos se encaixam bem. Quando eu tenho manejo de qualidade em um solo bem corrigido, a incidência de plantas daninhas nessa área será menor. No manejo de pastagens, nós temos que sempre ter o equilíbrio entre a produção da forrageira e a nossa pressão de pastejo, ou seja, a quantidade de animais, peso vivo, por área a ser consumida, né? Uma das maneiras mais práticas que eu tenho para controlar esse consumo de capim é pela altura da pastagem, pela altura de pastejo, a altura de entrada e a altura de saída. Um exemplo, em pânico, normalmente a gente entra com 80 centímetros e sai com 40 centímetros. Em braquiária, geralmente a gente entra de 40 a 50 centímetros e sai de 20 a 25 centímetros. Nós preservamos parte do sistema foliar da forrageira para que no período de descanso ela possa produzir novamente a forragem a ser pastejada. E também nos auxilia na fertilidade do solo, com parte desse remanescente de matéria orgânica.
Muito obrigada por compartilhar tanta informação relevante com a gente, Edson. E pessoal, um pasto bem manejado significa produção sustentável. Por isso eu quero que vocês acessem o QR Code que está aparecendo aí na tela para conhecer a Plataforma S, que é o projeto da Corteva AgriScience que promove ações sustentáveis na pecuária. A produção de carne a pasto que nós fazemos aqui no Brasil tem diversos benefícios em comparação com outros modelos de produção e é isso que nós vamos ver logo mais. Até já! Estamos de volta! Cerca de 95% da carne bovina produzida aqui no Brasil é feita a pasto. Isso representa diversos benefícios, tanto com relação ao custo, a mais sustentabilidade e até mesmo ao valor nutricional da carne. E é sobre isso que a gente vai conversar agora com o pesquisador da Embrapa, Luiz Orcírio, que já está aqui com a gente. Tudo bem, Luiz? É um prazer te receber aqui no nosso programa. Olá, Yael, obrigado pelo convite, é um prazer nosso, uma satisfação estar falando com vocês aí do programa. Muito obrigada, Luiz, por atender aí o nosso convite, aceitar o nosso convite. Para a gente começar, eu queria falar sobre como as condições climáticas e de temperatura, precipitação, beneficiam o Brasil nessa questão de produção de carne a pasto. Yael, essas condições climáticas elas são muito favoráveis para a produção da forrageira, principal alimento dos animais no sistema de produção a pasto. Especialmente as forrageiras tropicais, que chegam a produzir 2 a 4 vezes mais em termos de matéria seca do que as forrageiras temperadas. Então, nós somos altamente competitivos em termos de produção de forragem. E além disso, nós temos que lembrar que há possibilidade também, em algumas regiões do país, de produzir e consorciar com pastagens temperadas, o que melhora a qualidade do capim. Ou seja, nós temos uma diversidade muito grande de solo e de clima favorável para que a gente produza muita massa forrageira, é o principal alimento da produção a pasto. Luiz, o que você poderia dizer para a gente com relação à sustentabilidade da produção de carne e leite a pasto? O Brasil também, nesse item, ele tem muitas vantagens, porque ao mesmo tempo em que a gente, as emissões entéricas, elas podem estar aumentando o risco do aquecimento, nós também temos uma capacidade muito grande de reter carbono via forragens e até mesmo em sistemas integrados, onde a gente coloca no sistema árvores que fazem com que o carbono emitido na atmosfera seja retido. Então, a sustentabilidade hoje já é uma questão muito tranquila do nosso sistema de produção, e a gente é muito competitivo também nesse quesito. Agora, o custo da produção a pasto também é um atrativo. A gente conseguiria fazer aí uma comparação desse custo de produção a pasto com outros métodos? Sim, a produção a pasto ela é uma produção que tem uma condição de custo menor, porque ela não entra no seu sistema uma grande quantidade de grãos e outros alimentos concentrados que aumentam o custo de produção. Nós diríamos que o custo de uma produção a pasto ela está muito relacionada a 2 fatores: o ganho de peso diário e também a taxa de lotação. Se você, por exemplo, tiver um ganho de peso na faixa de 400 gramas de animal no ano e uma taxa de lotação de uma unidade animal, a gente pode ter aí um valor de custo da arroba em torno de R$250 a R$270 hoje. Mas quando você aumenta e intensifica esse sistema, os valores podem reduzir para R$200 ou até menos, o que dá uma receita muito interessante hoje para a pecuária. Perfeito, Luiz. E aí, com relação à nutrição, a gente também tem uma outra vantagem. Eu gostaria que você falasse um pouquinho mais para a gente sobre a qualidade da carne produzida a pasto, que é um diferencial do Brasil, até falando aí do mercado internacional, né? Esse é um tema muito relevante, muito importante para a nossa pecuária. Primeiro porque nós estamos trabalhando com bem-estar, né? Um animal produzido a pasto, ele está no seu ambiente natural, onde ele foi desenvolvido. Bovinos são animais herbívoros, são animais que desenvolveram e evoluíram utilizando forragens, ou seja, há uma produção respeitosa com relação aos animais quanto ao bem-estar. Ao mesmo tempo, também há características
que são imprimidas na qualidade e no sabor da carne que vem exatamente dessa produção a pasto e que é muito apreciada por muitos consumidores. Então, a produção a pasto é uma produção que ela mostra a qualidade, o sabor diferenciado, e a gente tem uma capacidade muito grande de produzir e atender esses nichos de mercados, considerando bem-estar animal, considerando sustentabilidade, considerando respeito às condições ambientais, enfim, né? É muito interessante realmente a produção de carne a pasto dentro dessas regras, desses limites que a gente produz no Brasil. Tá ótimo. Luiz, agora para a gente finalizar, como que o bom manejo do pasto pode realmente ajudar o produtor a transformar cada vez mais quilos de forrageira em arrobas de carne? Como que esse bom manejo pode ajudar o produtor nesse sentido e, consequentemente, trazer aí mais rentabilidade para a atividade? Nós poderíamos trabalhar em duas vertentes, Yael. Primeiro é a produção e o manejo da forragem, né? Nós sabemos que nós podemos produzir a forragem através do sistema de intensificação, uso de fertilizantes e também manejar a forragem, que é a forma do animal captar esses alimentos, né? Então, se nós colocarmos um manejo adequado da forragem, que os animais vão estar consumindo aquela forragem no seu melhor momento de valor nutricional, isso faz com que a gente ganhe peso e aumente a produtividade. Com relação às estratégias também de suplementação, são muito importantes, que é outra vertente, né, na produção a pasto. Nós sabemos que existem períodos em que a forrageira diminui a sua produção e que a forrageira também cai o seu valor nutricional. Então, nós temos que ter um programa, um plano nutricional que atenda a essas deficiências para que a gente mantenha níveis elevados e níveis satisfatórios de ganho de peso, né? E hoje nós temos tecnologia suficiente do ponto de vista de suplementação para atender esses requisitos. Tá ótimo. Luiz, muito obrigada pelas informações que você compartilhou aqui com a gente e um ótimo trabalho para você. Obrigado, Yael. É uma satisfação falar para o Canal Rural, o programa. Estamos sempre à disposição aqui na Embrapa Gados de Corte. Muito obrigada, Luiz. Um ótimo trabalho para vocês. Antes da gente passar para o próximo assunto, eu quero lembrar vocês de acessar o QR Code que está aparecendo aí na tela. Com ele, vocês se mantêm sempre bem informados sobre as principais notícias da pecuária, porque você acessa as redes sociais e o site do Pasto Extraordinário, que são programas da Corteva para levar conteúdo de qualidade a todos os cantos do Brasil. Manter um negócio de sucesso por gerações é um grande desafio que a família Serra Macedo vem superando há anos. E agora nós vamos conferir quais motivos explicam esse sucesso. Vejam! Eu estou aqui na Fazenda Sucuri há 20 anos, vivo exclusivamente disso. Meu pai já vem de uma pecuária de ciclo completo, cria, recria, engorda. Hoje encaramos a pastagem como a forma mais barata de se produzir na pecuária, né? Nós, como pecuarista, ainda não entrou na cabeça que o pasto é uma coisa perene, né? Não cuidamos dele como teria que ser, né? E com os preços hoje para reformar uma pastagem, o pecuarista acho que está ficando mais esperto, principalmente a gente, né, de tanto tomar na cabeça. Então a gente vem fazendo a manutenção com adubação, né? Sempre fazendo um giro pela fazenda, né? Não dá para você intensificar em toda a fazenda e você vai girando pouco a pouco, né? E com isso, quando você intensifica alguma área melhor, de uma pastagem mais nova, né? O retorno ele aparece mais rápido, né? A gente consegue tirar o animal da fazenda com 2 anos e pouco, ponto de abate, né? Hoje reforma-se pasto, usa-se adubo, herbicida fundamental. Meu pai tem uma brincadeira que é bem interessante, que ele fala que se não fosse o Tordon, né, que herbicida era o Tordon, né, porque ele reformava e usava Tordon, né, e é
uma coisa bem custosa até hoje, o herbicida, né? E nem sempre os pecuaristas não conseguem mensurar o benefício que isso traz, né? E ele é de fundamental para o crescimento do desfrute da fazenda, da capacidade diária, e ganhos por hectare, o bem-estar animal. Eu acho que o herbicida é tudo, né? É uma parte que quem esquecer disso na pecuária, eu acho que vai sair fora dela. Os que não usaram ou derreteram, que é um termo que meu pai usa, né? Ou derreteram ou estão em processo de derretimento, né? Não adianta a gente desafiar com uns pastinhos velhos, degradados, com aguada de má qualidade, que não vai, na minha visão, acho que é bobeira, né? Não é por aí. A fazenda Sucuri já está há um século na nossa família. Meu avô comprou ela há tempos atrás, né? Séculos atrás, e distribuiu para os filhos, né? Trabalhou bastante. E meu pai montou ela novamente. Ele permutou uma parte, comprou outra do outro irmão e refez ela completa, né? E assim ele foi. Muito pé no chão, muito correto no que eu conheço meu pai. E acompanhando ele, eu acho que eu peguei esse amor que eu tenho na pecuária, mas acho que eu não consigo falar do meu pai, não. É tudo para mim. É difícil. Meu amigo, é meu tudo. Meu pai é fantástico. Muito trabalhador. Nada de vaidade. A vaidade dele é comprar touro. E como pecuarista eu acho que esse sucuri, eu brinco com ele que esse sucuri é muito barrigudo, né? Esse sucuri, a fazenda Sucuri, e eu falo esse sucuri se referindo ao animal, né? Uma sucuri bem grande, bem grossa, né? Eu falo que ela é muito barriguda, porque sustenta muita gente, viu? É muita gente mesmo. E é tudo fruto dele e da minha mãe. Família é tudo, né? E eu me emocionei de pensar no meu pai, que a gente não sabe quando vai ser amanhã, né? Mas ele é um professor e tanto. Eu acho que alguma lição eu aprendi. Muito obrigada por compartilhar com a gente um pouquinho da trajetória de vocês. E bom, pessoal, o programa de hoje está chegando ao fim, mas continuem conectados com a gente acessando o QR Code que está aparecendo aqui na tela. Com ele, vocês conhecem a Plataforma S, que é o projeto de ações sustentáveis da Corteva AgriScience, além de se manter sempre muito bem informado sobre as principais notícias da pecuária pelo site e as redes sociais do Pasto Extraordinário. Por hoje é só, espero que vocês tenham aproveitado bastante o conteúdo do programa de hoje e a gente se vê no próximo Pasto Extraordinário. Tchau, tchau!